Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. ZYU 752, 9FM 87.9. Jornalismo 9FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, sexta-feira, olha só, segunda-feira, dia 6 de agosto, dia interamericano do escotista e dia nacional dos profissionais de educação. Às 8h02, estamos no ar com mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias pela 9FM, edição desta segunda-feira, que recebe o comentarista da 9FM, jornalista de A Tribuna, Sandro Tadeu. Sandro, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Olá, bom dia, Bruno, bom dia, Neno, um bom dia especial aos ouvintes da 9FM. Muito bem, participa também conosco na edição desta segunda-feira, ele que retorna após o seu descanso no último mês, o período de férias, ele que também é comentarista aqui da 9FM, jornalista de A Tribuna, Rafael Mota. Rafael, bom dia, bem-vindo novamente ao Manhã de Notícias. E deu para aproveitar esse período de férias? Bom dia, Bruno Gutierrez, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Aproveitei as férias o máximo que pude e agora recuperado, com saúde e disposição, de volta aqui ao lado do Sandro Tadeu, do Neno, de você e do ouvinte da 9FM. Bom dia a todos. Muito bem, ainda bem que deu para aproveitar, descansar bem a cabeça. Como o Rafael falou aqui, nos trabalhos técnicos temos Neno Alvarez. Sempre lembrando que você pode ouvir não só o Manhã de Notícias, como toda a programação da 9FM pelo 87.9 para toda a região, ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site 9fmsv.com.br. Você também pode ouvir a 9FM diretamente no seu celular, é só baixar os aplicativos da 9FM para as plataformas Android e iOS. Além disso, você tem outra opção para nos acompanhar, é o Facebook. Entre lá no Facebook da 9FM e acompanhe a live do Jornal Manhã de Notícias pelo endereço facebook.com/9FMSV. Quem nos assiste neste momento vê aqui à minha direita Neno Alvarez, eu aqui de azul de costas, na sequência Sandro Tadeu e mais ao fundo Rafael Mota. Você também pode participar conosco desta edição do Manhã de Notícias pelo WhatsApp. Mande a sua pergunta, o seu recado, seu bom dia para o número 13991214342, repetindo 13991214342. Agora 8h04. 9FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá opera agora com 6 embarcações. O clima é de chuva. O tempo previsto de embarque do lado de Santos é de 15 minutos. Já do lado de Guarujá, esse tempo dobra, vai a 30 minutos. Já a travessia de balsas entre Bertioga e Guarujá operando somente com uma embarcação. Clima também de chuva, tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 30 minutos. Por fim, a travessia de barcas entre Santos e Vicente Carvalho operando com 3 embarcações, o clima encoberto, tempo previsto tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Vicente de Carvalho é de 12 minutos. Agora 8h05. Estradas. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, há aqui alguns pontos de lentidão, outros pontos de tráfego mais intenso em ambas as rodovias. Na rodovia dos Imigrantes, a lentidão sentido litoral do quilômetro 32 ao quilômetro 40 devido à operação comboio. Já do quilômetro 62 ao quilômetro 40, sentido São Paulo, tráfego intenso, caminhões e carretas com destino a São Paulo, obrigatório trecho de serra pela via Anchieta. Já do quilômetro 18 ao quilômetro 14, também sentido São Paulo, a lentidão devido a um acidente que tem interdição parcial na via por causa desse acidente. Já na rodovia Anchieta,
a lentidão também sentido litoral do quilômetro 31 ao quilômetro 40, assim como na rodovia dos Imigrantes devido à operação Comboio. A lentidão sentido São Paulo agora do quilômetro 23 ao quilômetro 17 devido ao excesso de veículos, da mesma forma do quilômetro 13 ao quilômetro 10 também sentido São Paulo. Já a interligação do Planalto do quilômetro 1 ao quilômetro 8 da Imigrantes e do quilômetro 8 ao quilômetro 1 da Anchieta, a pista está bloqueada, interditada devido à neblina. Nos demais trechos aí das rodovias que integram o sistema Anchieta Imigrantes, tráfego fluindo normalmente na manhã desta segunda-feira. Agora 8 horas e 6 minutos. E tivemos um fim de semana de muita movimentação política, Rafael, com essas definições aí das chapas, os apoios, as nomeações de vices. Quem estava indefinido agora se decidiu a indicar os vices. O PT, que talvez tenha sido um movimento mais interessante, colocando primeiramente o Haddad como vice. Em caso de impedimento do Lula, Haddad assume a chapa e provavelmente então candidata do PCdoB, Manuela Dávila, assumiria a vaga de vice nessa chapa entre PT e PCdoB. Outras campanhas aí fazendo chapas puras, como o caso do candidato Jair Bolsonaro, indicando o Coronel Mourão, ou então o caso do Ciro Gomes também, que indicou a senadora Cátia Abreu para sua vice. O que dá para dizer é que não há nenhum cientista político ou analista, amador ou profissional dessa área que possa dizer o que vai acontecer nestas eleições. Temos 13 candidatos no momento à presidência da República. No momento não, agora já definidos, porque as convenções, como você disse, terminaram neste fim de semana, o período já se encerrou. Mas o que se pode perceber é que muita gente ficou atenta a quem são os vices por dois motivos. Um deles, o prazo que estava se esgotando, e porque alguns até imaginavam internamente que demoraria mais tempo para a escolha ser concretizada. Mas pela interpretação da lei eleitoral, se chegou à conclusão de que, se não houvesse a escolha desses candidatos a vice até ontem, poderia haver futuramente a impugnação das chapas que deixassem a decisão para depois. Então tivemos aí essas escolhas para vice de última hora, e também porque vice se tornou uma figura bastante relevante nos últimos tempos na política nacional, aqui no estado de São Paulo também, na capital paulista, porque os vices acabaram assumindo da presidência da República a cidade de São Paulo. Então, saber quem são os eventuais substitutos ganha bastante força. O vice mais relevante neste instante pelo jogo político e pela amplitude que ainda tem o PT, o Partido dos Trabalhadores, acaba sendo realmente Fernando Haddad. Porque é muito provável que a candidatura do ex-presidente Lula acabe sendo impugnada, pelo fato simples de que, por mais que se discuta se é constitucional ou não impedir que alguém concorra sem ter uma condenação judicial definitiva, Lula está dentro da lei da ficha limpa, que ele próprio sancionou quando era presidente e que faz com que qualquer cidadão que tenha uma condenação em segunda instância seja considerado teoricamente inelegível. É claro que cabem recursos, mas parece que essa indicação de Fernando Haddad como vice para que muito provavelmente assuma a candidatura à presidência nessa coligação com o PCdoB de Manuela Dávila vai servir para evitar que o PT fique de fora da disputa. E é difícil dizer até que poucas ou muitas chances terá, porque há uma grande dúvida sobre o potencial eleitoral de um cabo político, de alguém que está indicando a preferência pelo voto em alguém que não esteja nem sequer solto e não possa participar de debates políticos. Aliás, quinta-feira, na Rede Bandeirantes de televisão, talvez por rádio também haja transmissão, vai haver o primeiro debate dos candidatos à presidência da República e já se cogita a possibilidade de que Fernando Haddad, enquanto este vice indicado na chapa, participe no lugar de Lula, até por conta de antecedentes. Já se permitiu que vices representassem os titulares em outros debates de outras esferas. Para a presidência da República, aparentemente seria a primeira vez. O que se tem, então, é que é tudo bastante imprevisível. Um ou outro candidato que tenha os seus apoiadores fixos terá essa fatia de votos e muito dificilmente vai haver mudança de ideia para outro candidato. Vamos ver que estratégias os concorrentes, os partidos e as suas coligações vão adotar para conquistar um eleitorado tão indeciso e descrente até no sistema democrático por tudo que a gente tem visto nos últimos anos. Sandro, como o Rafael citou, é uma incógnita ainda a capacidade de transferência de votos do Lula, que é o cabo eleitoral principal do PT, para o Fernando Haddad, o que 99% de chances é o que deve acontecer com a impugnação
da candidatura de Lula. Mas aí é um cenário até que o Ibope aponta como São Paulo como referência, lógico, mas aí temos aí o Brasil inteiro, que o Lula liderava as pesquisas aqui com 23%, e num cenário sem ele, o Geraldo Alckmin assume a liderança da eleição aqui em São Paulo para presidente com 19%. Ele pula do 15% para 19%, e o candidato Jair Bolsonaro cai então de 18% para 16%. Isso mostra talvez que com a saída do Lula, a imagem do Lula, né, saindo da disputa presidencial, há uma chance grande do Alckmin começar a crescer na campanha com isso? Olha, é relativo, né, Bruno? Porque, assim, é muito complicado a gente ver como que as pessoas vão observar essa saída do Lula. Porque, como o Rafael estava falando, né, o Haddad, ele é um cara que muita gente confia no PT, gosta do estilo dele, inclusive muitas pessoas que não são petistas de carteirinha de fato, né? E a escolha do Haddad eu acho que foi óbvia pelo fato dele ser uma pessoa de extrema confiança do Lula e por coordenar o programa de governo do PT. Então, melhor do que ele, melhor do que o próprio Lula, só o Haddad mesmo para ver quais são as diretrizes do partido, para defender o que o PT realmente quer para o país, para os próximos 4 anos. E a questão do Alckmin realmente é complicada, Bruno, porque assim, em 89, que muita gente faz um paralelo dessa eleição em 89, e a gente tem algumas semelhanças, né? Naquela ocasião nós tivemos um grande número de candidatos, foram 22, e agora nós teremos 13, é o maior número de candidatos a presidente desde então. Naquela eleição, o Ulisses era o cara que tinha o maior tempo de televisão, e mesmo assim, apesar de toda história que ele teve, o senhor diretas, como muita gente o conhecia, ele teve um desempenho pífio de 4% naquela eleição. E agora o Alckmin ele tem esse desafio, porque ele tem um pouco mais de 40% do tempo de televisão, mas não necessariamente isso o faz o favorito. Até porque a gente tem outros precedentes recentes, né, como a questão, por exemplo, do José Serra, que tinha um grande tempo de televisão, e na eleição de 2002, nós também tivemos a questão em 2006, enfim, e não necessariamente o Alckmin teve mais tempo que o Lula naquela ocasião, e mesmo assim acabou perdendo votos no segundo turno, que é algo até então inesperado, né? Então, e a rede social, que muita gente fala, né? Enfim, talvez seja um diferencial nessa eleição, as redes sociais e principalmente a questão da televisão, os debates, né, que muita gente valoriza pouco, né, mas o que dá para perceber, assim, conversando com muita gente, e até as pesquisas de intenção de voto mostram uma indefinição muito grande. A gente está pouco mais de 2 meses aí da eleição e muita gente não sabe em quem votar, mal sabe quem eram os candidatos, né? Então eu acho que o papel da imprensa nessas últimas semanas até a eleição vão ter um papel muito importante para ajudar a esclarecer o eleitor. Rafael, já na questão do Estado, a pesquisa Ibope mostra aí realmente uma eleição polarizada entre Paulo Scaff do PMDB e João Dória do PSDB. Esse cenário é o que deve ir mesmo, deve até levar uma eleição no Estado de São Paulo para um inédito segundo turno, já que as últimas eleições foram todas definidas no primeiro turno no Estado de São Paulo. É possível que isso ocorra, mesmo com o governador Márcio França dizendo que está otimista pelo fato de ainda não ser conhecido por tanta gente do Estado de São Paulo. Pelo que eu me lembro desse levantamento, a despeito de ele ser o titular do Palácio dos Bandeirantes e ter, de certa forma, alguma projeção, porque afinal é o governador do estado de São Paulo, o mais rico da federação, cujas decisões acabam tendo relevância nacionalmente, mais de 50% dos entrevistados diziam não conhecer Márcio França. E ele tem hoje uma intenção de voto que se aproxima de 3%, segundo esse levantamento, Bruno, a que você fez referência. É difícil acreditar que com 2 meses para a eleição e um prazo tão restrito para campanhas, para que ele talvez se torne conhecido e por mais tempo de rádio e televisão que ele tenha na comparação com outros candidatos, França consiga sucesso na sua tentativa de chegar ao segundo turno dessa eleição, que está de fato polarizada entre Scaff e Dória. Não se sabe, enfim, como o França pode ser esse possível candidato ao segundo turno da eleição em São Paulo, porque ele tem muitas ligações com o PSDB de Dória, tem muitas relações pessoais com o Scaff,
do MDB, de quem se disse até amigo e que tentou puxar para a sua chapa, talvez como vice, no começo daquelas articulações que França estava fazendo, ainda enquanto vice-governador, na tentativa de ter esse grande tempo de rádio e TV. Não sei no estado de São Paulo como pode ser forte o poder da internet e das redes sociais. Em nível nacional, é muito provável que ele compense a baixa exposição que muitos candidatos vão ter, mas que hoje no boca a boca ou no clique a clique são considerados até favoritos em campanhas e intenções de voto. E nós estamos ao vivo também por telefone com o deputado federal Goulart do PSD paulista. Deputado, muito bom dia. Já queria emendar a pergunta. Queria saber do senhor qual é a avaliação que o senhor faz dessa pesquisa Ibope também na disputa do estado de São Paulo, seu partido PSD, que apoia a candidatura de João Dória do PSDB. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande poder novamente estar com vocês. É um quadro que está embolado, né? A pesquisa reflete o momento, mas que agora, com o início do programa de rádio e TV, que vai se dar no final do mês, certamente o quadro fica mais definido. Nós tivemos complicado. O mesmo instituto, lá em Tocantins, uma semana antes da eleição, dava a Cátia Abreu com 11% na frente em primeiro lugar. Ela ficou a terceira colocada na eleição uma semana depois. Então, eu vejo ainda a possibilidade de qualquer um dos dois, né? Eu acredito que a campanha em São Paulo se dará no segundo turno, a eleição se dará no segundo turno. Hoje nós temos aí o privilégio de ter 3 bons candidatos ao governo. O estado de São Paulo realmente é que eu sempre digo, né? Você é um estado privilegiado, que é talvez o único estado do Brasil que a folha de pagamento do funcionalismo está em dia. Você anda em todas as estradas do estado de São Paulo, elas estão todas em perfeitas condições. Então é um estado diferenciado. E eu vejo ainda meu candidato da minha coligação, a coligação nossa está com o Dória, mas eu vejo aí ele ainda à frente, todos os outros institutos de pesquisa dizem isso, um pouco à frente do SCAF, e o Márcio França em terceiro colocado. Mas tudo pode mudar. Hoje o governador liberou recursos para vários municípios do estado. Essas obras começam a ser efetivamente executadas, e isso pode mudar o quadro. Mas eu não tenho dúvida de que nós teremos a definição da eleição esse ano em segundo turno. E com 3 bons candidatos. Acho que podemos, como diz o ditado assim, dormir tranquilos, porque o estado de São Paulo, diferente do que se apresenta a nível nacional, nós temos aí a tranquilidade que seremos governados por pessoas da boa política. Deputado, já aproveitando também, já que falando de Brasília também, aproveitar para perguntar para o senhor sobre os trabalhos legislativos, como está aí o Congresso após o término do recesso e finalmente os deputados voltando à atividade parlamentar com votações, né? Essa semana vai ser uma semana atípica também, porque entra em pauta a cassação, né, o futuro do deputado Paulo Maluf. Paulo Maluf acabou sendo condenado, esteve preso há algum tempo, mas a Câmara agora tem que julgar, não é? Então ele foi, o processo dele virá para o plenário e eu acredito ainda que seja esta semana. Então, é uma pena que uma pessoa já na idade avançada que tem, pelos problemas que houveram aqui na administração do município de São Paulo, vai ocupar parte do trabalho aí do plenário da Câmara dos Deputados esta semana e muito provavelmente a próxima semana. Tem outras pautas que deverão também ser finalizadas, que é o cadastro positivo, que falta ainda ser votado alguns destaques do cadastro positivo, e aí nós temos também o debate das energéticas, que muito embora tenha um acordo pré-firmado de se votar a terceirização da distribuição para o próximo ano e também do petróleo, né? Mas são pautas que vão estar
teremos 2 semanas de esforço concentrado, esta semana e a próxima. Aí a outra deve ter um pouco mais, como diz, agir um pouco mais light em função das eleições. E depois teremos 2 sessões, 2 semanas de esforço concentrado no início de setembro. Mas vamos ter muito calor até a eleição. Vamos ter muitas novidades que podem surgir a qualquer momento, uma vez que o presidente da Câmara saiu da briga para a presidência da República. Então agora ele terá tempo suficiente para se dedicar à pauta da Câmara e vamos trabalhar muito porque o Brasil precisa. Eu tenho defendido inclusive uma tese de que, ouvindo muitos policiais nos últimos dias, policiais militares, eu estou apresentando 2 proposituras. Uma delas é que os policiais que trabalham em área de risco nos grandes centros, você pega aí desde a Baixada Santista, aqui a cidade de São Paulo e outras grandes metrópoles, a violência, em todas as pesquisas que se faz para a presidência da República, em primeiro lugar. Segundo lugar, a questão da saúde. Então, estou apresentando uma proposta que a iniciativa privada possa fazer doação de veículos blindados para as polícias militares e também que haja um esforço por parte do governo de os policiais que trabalham efetivamente nessas áreas de grande risco, de grande violência, possa se criar um adicional de pelo menos 30% aos seus salários, para que tenhamos a espécie da operação delegada que muitos municípios do Brasil foram feitas, mas com um número pequeno de policiais. Então, que todos os policiais que trabalham nessas áreas de risco tenham esse adicional ao salário. O número de pedidos para transferência de policiais dos grandes centros para o interior é uma coisa assustadora no comando da Polícia Militar. No momento que você der condições salariais para que eles tenham tranquilidade de trabalhar, veículos blindados, que a iniciativa privada hoje é proibida de fazer essas doações. Se você conseguir para enfrentar o crime, que o crime está armado com fuzis, com metralhadoras, e o policial militar no máximo tem uma ponta 40 ou um 38. Mas se tiver um veículo blindado, certamente ele terá melhores condições de enfrentar o crime. Então são essas coisas que nós estamos propondo essa semana. Muito bem, muito obrigado aí pela participação, deputado Goulart. Bom trabalho para o senhor durante essa semana e muito esforço para tentar aí ajudar o estado de São Paulo e ao Brasil. Sem dúvida, estou à disposição de todos vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, você tem a participação do deputado Goulart do PSD. Rafael? Bruno Gutierrez, pelas declarações que faz até o deputado, não somente ele, mas por tudo aquilo que se ouve do movimento eleitoral, a gente pode dizer ao cidadão que o ano político acabou. Não há nada mais que o Congresso vá fazer de altamente relevante. Ele não consegue destravar as pautas que se propôs a votar antes das férias e semanas antes disso. Eu já escutava o deputado Goulart falar na votação do tal cadastro positivo, ou seja, antes do recesso parlamentar e semanas antes disso, há discussões a respeito daquilo que não cabe especificamente ao governo federal. Falam num projeto para que haja um adicional de salário em áreas perigosas. Os estados é que deveriam ver isso um pouco mais com atenção, pelo fato de que aqui em São Paulo, por exemplo, não dá para dizer exatamente o que é a área mais perigosa do que outra. O noticiário mostra que assaltantes têm invadido cidades pequenas do interior que têm, quando muito, um carro da Polícia Militar e poucos agentes para explodir caixas eletrônicos e fugir com o dinheiro, sabe-se lá para onde, e ninguém nunca mais encontra o dinheiro, o bandido, o caixa eletrônico, porque não tem policial nem ali, nem em regiões vizinhas. É difícil até fazer tanto a redistribuição de efetivo, quanto saber qual é a área mais perigosa ou menos perigosa que há, não só no estado de São Paulo, mas em tantos outros estados que têm vivido a expansão das organizações criminosas, o aumento da articulação delas muito mais rapidamente do que aquilo que o Estado consegue fazer. Da mesma forma, a classe política de modo geral já anda muito preocupada com as articulações, inclusive para o Executivo, porque se sabe bem que mesmo candidatos a deputado, que talvez não tenham as chances que poderiam ter antes, porque muita gente está descontente com nomes tradicionais e pode vir a votar em nomes novos,
Muitos deputados atuais certamente estão preocupados em saber o que fazer com as coligações para presidente, para governador, porque sabem que se perderem a função de deputados nas urnas, podem ter abrigo em governos estaduais como consultores, como subsecretários, como diretores de entidades que não têm nenhuma função prática, mas que consomem o dinheiro do contribuinte de uma forma que ele desconhece. Até porque o próprio titular de certos cargos que são ocupados desconhece as atribuições dessa função, simplesmente porque ela não tem utilidade alguma. Portanto, podemos dizer que, em termos legislativos, não há nada que se possa dizer que o ano tenha muito a prometer pela frente, até porque não se sabe quem vai ganhar as eleições, e se pode dizer também que o governo do presidente Michel Temer já terminou e faz tempo, desde antes, desde aquela delação que apareceu, ou desde aquela revelação de que ele recebeu o empresário Joesley Batista no porão de casa, fora da agenda oficial, em que o cidadão entrou na casa dele sob pseudônimo. O governo já terminou faz tempo. Então é uma grande farsa o que se vai vivendo hoje, lamentavelmente. É preciso acreditar que nestas eleições a população esteja mais atenta a todos esses acontecimentos e, prestando atenção em tudo isso, possa fazer uma escolha consciente. E ainda que a escolha acabe sendo não tão boa quanto poderia, que o cidadão perceba que não basta ir votar ou, na sua escolha democrática, faltar às urnas ou votar em branco, anular o voto, coisas que não defendo. É preciso que ele acompanhe cotidianamente, dentro do possível, acompanhe o noticiário, o que faz aquele que ele elegeu ou que outros elegeram. Do contrário, a gente vai ficar aqui com governos e parlamentos eleitos para 4 anos de mandato, efetivamente trabalhando 2, porque em um eles estão ali se articulando e votando, e no outro articulando alianças para a eleição seguinte. Na linha da fala do Rafael, uma matéria do Congresso em Foco, se eu não me engano, mostra que das sessões até a eleição somente 3 terão votações de alguma importância. No mais, são só essa parte de conchavos e a Câmara, o Congresso e o Senado travados por causa da eleição. Sandro, para a gente terminar de alinhavar esse cenário eleitoral, nós temos também a pesquisa Ibope para o candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Eduardo Suplicy desponta com 32%, só que o fato interessante é que Marta Suplicy aparecia na segunda colocação com 26%. Só que a Marta anunciou neste final de semana que ela vai deixar a vida política, não será candidata, deixará o MDB e deixará também a vida política. Com isso, nós temos ali 2 principais candidatos que vêm abaixo dela que devem disputar então esses votos, né? O Mário Covas Neto, conhecido como Zuzinha do Podemos, e o Major Olímpio do PSL, do candidato Jair Bolsonaro. Como você vê essa disputa aí, mais pela segunda vaga, né, ao Senado pelo estado de São Paulo, porque a primeira realmente deve ficar com o Eduardo Suplicy do PT. Porque o Suplicy é praticamente uma barbada, né? O Suplicy, muita gente que não é do PT gosta dele, acompanha o mandato dele, enfim. E ele é conhecido por ser uma pessoa muito ética, muito educada, enfim, né? Então esses são alguns dos diferenciais que eu acho que toda eleitor espera de um político observar, né? E muitas vezes isso não acontece na prática. E o Suplicy é um cara praticamente uma unanimidade, assim. Então ele de fato. Por outro lado, a gente tem um Zuzinha que durante muitos anos foi militante do PSTB, ele saiu do PSTB para ir para o Podemos, atualmente ele é vereador na cidade de São Paulo, e o Major Olímpio também, que hoje é deputado federal, foi eleito na última legislatura pelo PDT, agora está no PSL, ele é um dos vários policiais, militares que acabaram aderindo a essa proposta do PSL, então vai ser uma disputa interessante aí para o Senado, né? Enfim, talvez o tempo de televisão faça um pouco a diferença também, até porque o PSDB, que tem um bom tempo de televisão, tem 2 candidatos, que é a deputada Mara Gabrilli, que é uma pessoa com deficiência, que é militante nessa área, é muito conhecida, e também o Ricardo Trípoli, também, que é um deputado federal também, muito atuante na área ambiental. Então talvez são alguns nomes que possam despontar. E só para fazer uma consideração em relação ao que o deputado Goulart falou, aqui em São Paulo foi aprovada recentemente uma lei semelhante a essa ideia dele, que a proposta que foi aprovada até de um deputado Gil Lancaster, que é do PSB, que era prevendo a instalação de vidros de blindagem máxima nas viaturas policiais
por parte das empresas, né? Então as empresas fazem essa doação para essas viaturas, né, para instalação, mediante a uma permuta com publicidade e tal. Essa era uma lei que foi aprovada e foi sancionada no mês passado pelo governador Márcio França. Muito bem. Agora, 8 horas e 30 minutos. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. A cidade e suas histórias. O maior bairro da área continental de São Vicente tem aproximadamente 25 mil moradores. O local era chamado de Quarentenário, porque recebia gado que chegava do interior para ficar em quarentena antes de ser abatido. Essa área ficou abandonada por mais ou menos 3 décadas, até que 30 famílias ocuparam o local no início dos anos 90. A religiosa Maria Dolores Junqueira, a irmã Dolores, organizou a comunidade e conseguiu muitas melhorias para o Quarentenário. Depois que ela morreu, esse bairro passou a se chamar Jardim Irmã Maria Dolores. A cidade e suas histórias. Você sintoniza ZYU 752 9 FM, transmitindo em 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. 8 horas e 31 minutos, estamos de volta com o Jornal Manhã de Notícias pela 9 FM no 87.9 para toda a região ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente pelo celular, é só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS. E outra opção é acompanhar a nossa live pelo Facebook, o endereço é facebook.com/novafmsv. Você também pode participar conosco via WhatsApp, mandando a sua pergunta, o seu recado pelo 13991214342, repetindo, 13991214342. Edição desta segunda-feira que recebem os jornalistas Sandro Tadeu e Rafael Mota. Agora, 8 horas e 32 minutos. E a malha ferroviária conhecida como a linha Santos-Jundiaí, antiga estrada de ferro Sorocabana que liga a Baixada Santista ao Vale do Ribeira, pode ser reativada e servir como transporte de passageiros ou alternativa turística. A utilização da linha férrea foi o tema de uma reunião promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul, o Codivar. O encontro teve, além da presença do prefeito de Itanhaém, que também é ali é presidente do Codivar, Marco Aurélio Gomes, deputado federal João Paulo Tavares Papa e o superintendente do Codivar, Wilber Rossini, além de prefeitos de Tariri e de Praia Grande. Sandro, essa iniciativa é válida por quê? A linha está, digamos, onerosa, né? Ela foi até comprada por concessão, né? Foi adquirida pela Rumo Logística, mas a Rumo falou que há uma inviabilidade técnica para o transporte de cargas naquela região. Então a linha está abandonada. É bom que se discuta, então, uma utilidade para ela, talvez até utilizar o traçado dessa linha para uma ampliação do VLT, por exemplo. Com certeza, Bruno. Até porque é bom a gente resgatar, porque existe uma ação civil pública da Procuradoria da República aqui de Santos contra a Rumo, que antigamente se chamava LL, né? Era a América Latina Logística, que era a concessionária desse ramal de São Vicente, né, de Samaritá até Cajati. E essa ação civil pública pedia a condenação da empresa para restaurar a parte da ferrovia, porque ela foi toda sucateada e assim, porque quando ela recebeu ela estava de um jeito, agora ela vai entregar sem nada. Então é uma situação bastante complicada. Mas independente disso, essa é uma proposta que já vem circulando desde o ano passado. Os prefeitos já vinham se reunindo, discutindo essa possibilidade. Até a primeira reunião foi em Peruíbe, até o prefeito Luiz Maurício estava muito empolgado com essa possibilidade, né, de receber essa linha turística, que realmente seria um diferencial ali pro litoral sul, seria um atrativo a mais, envolvendo ali também as cidades do Vale do Ribeira, Itariri, Pedro de Toledo, que é praticamente uma extensão ali da Baixada Santista, né? Enfim, e essa é uma ideia interessante, mas a gente também, isso eu acho que é importante que os nossos gestores, né, e as nossas autoridades cobrem do governo federal um ressarcimento por esses prejuízos causados, né? Porque é muito fácil, né, vir apresentar algo novo agora e a empresa sair bem nessa, né? Porque ganhou um certo dinheiro, né, com
essa quantia, e isso também era muito esperado, essa reativação da linha, por conta de Cajati, que tem uma produção grande da área de cimento e tal, né? Então poderia ser uma oportunidade de escoar a carga aqui para o Porto de Santos, mas isso infelizmente também não vai vingar. Rafael, parece que a Rumo ela se propõe a devolver a linha União e a ressarcir os municípios em cerca de 200 milhões de reais, pelo que falou aqui uma matéria até vinculada pelo G1. De qualquer forma, seria uma forma ainda baixa, digamos assim, para ressarcir todos os municípios, né? Porque afinal são muitos municípios afetados, se juntar o Litoral Sul e o Vale do Ribeira. De qualquer forma, é um outro meio também para se ligar àquela região que é considerada a mais pobre do estado e que já enfrenta diversas dificuldades para chegar ao litoral devido à qualidade da via, né? Existem pelo menos duas questões que me vêm à mente nessa hora, Bruno. Uma é a seguinte: a gente fala em atrair a população do Vale do Ribeira para cá com um transporte ferroviário mais bem feito. Acho que mais interessante seria se, em conjunto com o Estado e o governo federal, as prefeituras locais conseguissem jeito de fixar ali mesmo a população que já está, oferecendo ao morador do Vale do Ribeira oportunidades de trabalho em outras áreas, além da agricultura. Serviços de saúde que sejam considerados de referência para a população, que depende muito de ir a registro ou então ao litoral sul aqui da Baixada Santista para procurar atendimento médico. E de outra forma também, fala-se muito nessa questão do turismo, que talvez esse ressarcimento pela empresa pudesse ser útil. Ocorre que as prefeituras aqui da região, pelo menos na Baixada, não utilizam essa verba que recebem do governo do estado, do DADTUR, para obras em áreas, em serviços turísticos, em trabalhos que possam vir a atrair visitantes, em coisas que sejam culturais e históricas. A verba Haddad serve, pelo menos aqui em Santos, por exemplo, para pavimentação constante de ruas e avenidas. Isso tudo parece ser um desvio de finalidade dos recursos que as prefeituras têm à disposição para melhorar a infraestrutura turística dos seus municípios. Não adianta a construção de uma linha turística férrea tão cara, tão onerosa, e que, se servir só para essa finalidade, poderia virar um desperdício de dinheiro se não houver o que o cidadão ver nas cidades que se dizem turísticas. De que adianta ir até um lugar que só tem as ruínas do que um dia já foi uma grande atração, um entreposto de pesca, um local onde aportavam as naus portuguesas. Não adianta ter nada disso se isso tudo está arruinado. Vai ser meramente a construção de uma linha férrea de passagem. As pessoas que poderiam visitar essas cidades turísticas não vão descer ali. Para fazer o quê? Se a verba turística, que parece agora está chegando com menos atraso que antigamente, está vindo, mas se usa apenas para essas obras que são cotidianas, pavimentar rua, pintar faixa, reformar praça, faltando articulação, a criação dessa linha férrea pode virar a linha de trem fantasma. Com certeza. 8 horas e 38 minutos. E a Prefeitura de Santos espera que a Secretaria de Patrimônio da União repasse ao município parte da área do Terminal Público Pesqueiro de Santos na Ponta da Praia em cessão onerosa. Desta maneira, estaria permitido o uso comercial do espaço que poderia abrigar comerciantes dos boxes do Mercado do Peixe e da Rua do Peixe. A Prefeitura pretende instalar no terminal um futuro centro de atividades pesqueiras. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Júlio Eduardo dos Santos, o centro de atividades pesqueiras deverá ser anunciado em breve pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O local abrigará atividades da cadeia produtiva pesqueira. Sandro, depois de muitos anos, né, de debate sobre a Rua do Peixe, parece que finalmente ela deve migrar realmente para o terminal público pesqueiro. Realmente, Bruno, até indo para a área ali do terminal, né, que durante algum tempo, né, umas 2 décadas mais ou menos, até um pouquinho menos, estávamos cogitando fazer um supermercado ali, né, na ocasião, né, enfim, agora realmente é algo que a gente fica feliz aí com esse acordo, ainda que tardio, né, até porque ali aquela região da Ponta da Praia precisa melhorar muito nessa questão do mercado do peixe, de valorizar, né. Outro dia eu tive a oportunidade de acompanhar uma audiência pública ali na Ponta da Praia sobre
o orçamento participativo, e uma das reclamações dos moradores era justamente essa questão, que você vai ao mercado de peixe, por exemplo, né, que deveria ser uma referência, e você sai ali com cheirando muito forte a questão do peixe, né? Você fica com a sua roupa impregnada, porque é um reflexo também da falta de limpeza, né? Enfim, que deveria ser melhor ali naquele local. Então, Bruno, e eu acho que é essa cultura do peixe que infelizmente é pouco valorizada aqui na cidade, né? Nós temos o Museu de Pesca, que é uma referência no assunto, que faz muitos estudos sobre essa questão do peixe, e a gente precisa valorizar mais, resgatar um pouco as nossas raízes, né? Afinal, somos caiçaras também, né? Então eu acho que é uma medida importante, também do ponto de vista de saúde pública, né? Até porque a Rua do Peixe foi algo improvisado ali por conta de toda uma situação, em todo um contexto, mas já era mais do que na hora dos gestores tomarem uma atitude para resolver essa situação. Agora, Rafael, praticamente em frente ao terminal público pesqueiro, temos ali já um ponto consolidado de Santos, que é o mercado do peixe. E existe essa ideia de levar o mercado do peixe também para dentro do terminal público pesqueiro. O que você pensa em relação a essa ideia de migrar a um outro lugar que já estava também bastante consolidado e centralizar toda a atividade pesqueira naquele espaço? Acho que seria bom que todos ficassem no mesmo lugar. Seria um ponto de referência muito bom. Inclusive ali é a entrada e a saída das balsas e das barcas de Santos para Guarujá. Seria uma forma de estabelecer talvez um comércio de peixe intermunicipal e virar de fato uma atração, com boas instalações, com níveis de higiene aceitáveis para o comércio do pescado, que não gerasse dúvida quanto à procedência. Parece que não, as pessoas confiam e infelizmente não há nenhum registro de ninguém que tenha tido nenhum problema por causa do consumo de peixe ou do mercado ou da Rua do Peixe. Seria importante que houvesse sim a montagem desse espaço para todo mundo. Tomara que se chegue a uma conclusão, porque uma das últimas notícias que eu tinha era de um projeto do ano passado da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, a administradora federal do Porto, de fazer um mirabolante edifício com 125 metros de altura, um para cada ano de existência do Porto, como é conhecido, e que abrigaria uma série de repartições públicas que hoje já têm as suas sedes específicas, talvez numa pretensa economia, mas o que se gastaria na construção desse dinheiro seria algo fenomenal, para o bem e para o mal. Então que se junte toda a estrutura de pesca, da chegada dos pescadores até um ponto em que eles descarreguem o peixe, onde o peixe seja processado e limpo. E quem sabe, com um pouco de visão, talvez haja uma possibilidade de criação de alguma indústria processadora desse peixe para venda em outros mercados do país e quem sabe até para exportação desse peixe. Temos o porto ali do lado. É questão de integração de serviços e de entendimento, que no primeiro momento haja reunião de todo mundo. E depois, com um pouco de calma, mas não muito, porque outros pensam primeiro e a gente perde a oportunidade, talvez se cogite a possibilidade de processamento desse peixe para que ele seja vendido com um valor agregado mais alto do que simplesmente o pescado puro. Realmente. 8 horas e 43 minutos. E um relatório do Tribunal de Contas da União aponta que, apesar dos portos terminais brasileiros terem movimentado mais de 1 bilhão de toneladas em 2017, com crescimento de 8,3% em relação ao ano anterior, a eficiência portuária não acompanha este crescimento. Rafael, o relatório aponta uma série de ineficiências do Porto de Santos, aí, como por exemplo o Cais Santista é apontado como aquele onde é necessário maior tempo para a conclusão do processo de importação. Segundo o relatório da Corte de Contas, um contêiner desembarcado é liberado em cerca de 15 dias. Temos outras colocações, como os gargalos rodoviários, até os gargalos aquaviários, a questão do calado. Ou seja, o Porto de Santos é extremamente problemático, né? Ele é e não é de hoje. Faz décadas que se discutem os mesmíssimos problemas. A gente acaba não tendo nenhuma novidade prática em relação ao assunto. Eu acho que o máximo que apareceu recentemente, devo estar enganado, mas o máximo que a gente vê na prática foi a pavimentação do que a gente chama hoje de Avenida Perimetral, que acabou virando uma rota para tráfego urbano, não só para de caminhões, para chegar mais rapidamente ao centro ou até a saída da cidade rumo a Alemoa e para São Paulo também. Não há nenhuma grande obra estrutural que faça com que melhore de fato a condição de circulação dessas mercadorias. E é um problema sério, não só por causa do porto, mas também em decorrência da atividade que existe nele, que é o da ampla burocracia para fazer as coisas.
Eu me lembro há mais ou menos uns 15 anos de um estudo internacional que mostrava que em portos europeus mais avançados, o tempo para o desembaraço de uma mercadoria era muito rápido, porque era necessário preencher, tanto para importação quanto para exportação, só 3 documentos. No Brasil eram 39. Então, só por isso, 13 vezes mais documentos. Imagine o potencial de atraso que isso pode causar na movimentação de uma mercadoria. E claro, como o tempo é dinheiro, muita gente vai procurar outros portos. Não é porque Santos tem estrutura para movimentar 25% das importações e exportações do país que automaticamente os investidores e donos de mercadorias estrangeiros vão aportar aqui em Santos. Vão procurar outras rotas mais ágeis, mesmo que isso implique ir para um porto mais distante até do que é Santos. Se é mais rápido desembaraçar a mercadoria num porto de outro lugar, vale mais gastar o combustível da viagem do que ficar com a mercadoria parada esperando o desembaraço. Sandro, essa questão em relação à ineficiência do porto vai de encontro àquele estudo feito pelo Rodolfo Amaral, né, divulgado até no último mês, de como o porto deixou de ter investimentos da União e do Estado. Sim, realmente é uma dívida bilionária aí que o Estado tem, ou o Estado brasileiro, né, no caso o governo federal, tem para com o nosso Porto de Santos, né? Uma dos principais gargalos, né, uma das lutas aí que vem sendo travadas é para a criação de uma nova rota ali, uma nova entrada do Porto de Santos ali na Alemoa, né, que faz parte de um grande projeto ali de reformulação na entrada da cidade pela Via Anchieta. Esse é um dos exemplos, mas também temos outras pendências, como a questão da conclusão da Avenida Perimetral, né, de Santos mesmo, a Perimetral do Guarujá, né, que até muita gente brinca, fala, olha, por que não cancelam, não proíbem o tráfego de caminhões aqui na Perimetral para o trânsito fluir mais rápido? Aqui é muito, já ouvi isso de alguns moradores de Santos, né? Enfim, então é algo que realmente existe essa dívida histórica e é impressionante, né? Porque vira e mexe tem pesquisas, falam do Porto de Santos, da ineficiência, e mesmo assim o Porto de Santos vira e mexe, quase todo ano quebra recordes de movimentação, de produtividade, né? Então, se a gente tivesse uma gestão melhor, quem sabe a gente poderia avançar muito mais, gerar muito mais empregos aqui para a região, que é algo que a gente precisa tanto, né? A gente tem uma carência enorme aí, há 3 anos que a gente vem perdendo postos de trabalho de uma maneira significativa. Isso, de uma certa forma, ajudaria a melhorar. E, por outro lado, assim, a gente também não pode ficar dormindo em berço esplêndido, porque o Santos é o maior porto do Hemisfério Sul, quer dizer, da América do Sul, né? Do Hemisfério Sul não é mais, né? Mas, enfim, ficar relembrando algo muito saudosista e esquecer do futuro, porque outros portos estão crescendo e até do ponto de vista geográfico são melhores locais, tem uma melhor localização, como por exemplo alguns portos do Nordeste, enfim, e que podem até mesmo fazer viagens para o Pacífico, né, por meio ali da passagem do Canal do Panamá. Então a gente precisa ficar esperto para que a gente não fique somente vivendo de passado. 8h48. Dado preocupante aqui em relação à saúde: moradores de Praia Grande podem levar até quase 4 anos para fazer exames na rede pública, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde Pública, realizado a pedido do jornal A Tribuna, via Lei de Acesso à Informação. Os dados oficiais referentes a especialidades apontam que a maioria das consultas tem tempo de espera menor de 30 dias. O problema principal são os exames. O procedimento mais demorado é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, conhecido como OBERA, destinado à avaliação de vias auditivas. São necessários, em média, 3 anos e 10 meses de espera. Ou seja, Rafael, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, que ela precisa realizar o OBERA para constatar essa deficiência auditiva e requerer, então, o aparelho via rede pública, ela demora quase 4 anos para você ter esse exame em mãos. Se você tem ali na fila, que nem apontou aqui o levantamento, 150 pacientes à espera desse exame, o último paciente vai demorar 600 anos para conseguir realizar esse exame. Acho que ele não vai mais precisar do aparelho auditivo. Não vai, é claro, não dá para fazer a matemática pura e simples, mas de todo jeito é inadmissível que um cidadão com um problema urgente de saúde
fique tanto tempo à espera de um exame que pode detectar o que ele tem ou ainda o que ele não tem, o que demandaria um exame complementar para tentar identificar a real causa do problema dele. Um exame só não basta às vezes. Pode ser que tenha necessidade de vários. E aí, pobre dessa pessoa que não consegue o diagnóstico no primeiro exame, porque ela vai correr de ponto em ponto e talvez até de cidade em cidade, e aí vai voltar aquela briga metropolitana, mas que cada prefeito puxa a brasa para sua sardinha, de que aqui na unidade de pronto atendimento central, 40% dos serviços são prestados a quem mora nas cidades vizinhas. Tudo bem, as cidades vizinhas talvez não tenham o investimento que deveriam nos seus serviços. Porém, a unidade de pronto atendimento de Santos também não consegue atender a sua própria população no município, porque a estrutura que a organização social contratada para gerenciar a unidade oferece não é atualizada, porque diz a organização que a prefeitura paga para um número X de atendimentos, de procedimentos, exames, consultas. Então, se não há uma gestão metropolitana da saúde em que a gente identifique, poxa, tem tanta tecnologia, é feita tanta pesquisa, é tanto recenseamento, é tanta informação sobre tudo. Tem a agência metropolitana que deveria executar os estudos técnicos que os prefeitos e o governo do estado determinam. Dá para pesquisar quais são as maiores incidências de doenças em cada um dos municípios e saber para onde encaminhar essas pessoas. Se não tem atendimento numa cidade, que a prefeitura vá e, de fato, acabe recorrendo a outra e pague para esse outro município o serviço que ela prestou para o munícipe da sua cidade de origem. Tem que haver esse entendimento. A gente fala muito nas condições de pobreza e dificuldade do Vale do Ribeira, mas eles têm um consórcio intermunicipal de saúde. As prefeituras da região têm ali atendimento principalmente no Hospital de Pariquera Sul. Aqui na Baixada Santista, isso, por exemplo, não existe. A gente tem o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da região, que tem uma grande quantidade de câmaras temáticas para discutir temas específicos, mas que, pelo menos aos olhos do público, elas não chegam a conclusão alguma. Ou se chegam, os prefeitos e o Estado não aplicam. É preciso entendimento e um redirecionamento melhor dos investimentos, neste caso específico, em saúde pública. É claro que os 600 anos são uma brincadeira, né? Seria como se, por exemplo, esse Ibera fosse feito somente uma vez por ano. Mas realmente é um tempo muito extenso para aguardar por um simples exame. Outros exames também preocupam aqui, como, por exemplo, exames pré-operatórios, que demoram, com 15 mil pacientes na fila, demoram cerca de 5 meses em média para serem realizados. Ou então até uma ultrassonografia que pode levar até 1 ano e 4 meses. Se a pessoa tem algum problema mais sério, ela esperar 1 ano e 4 meses para poder fazer esse exame, para poder detectar esse problema mais sério, a chance de ter uma doença ali e ela já apresentar um quadro mais grave aumenta em muito. Claro, com certeza, Bruno. E é inadmissível, né? Tanto é que eu acho que a bola da vez nesse ano, né, nas eleições, uma prova disso foi a matéria que eu fiz há 2 semanas para o jornal A Tribuna, onde praticamente todos os prefeitos reivindicavam do governo do estado a instalação do ambulatório médico de especialidades, um AME, em suas cidades, justamente para desafogar essa demanda que é muito grande. E muitas vezes são exames que o município às vezes não tem condição de bancar ou de manter uma estrutura, principalmente os municípios de menor porte, como ali no Litoral Sul e Bertioga em especial. Então é algo que realmente precisa ser melhor trabalhado, precisa ser melhor discutido, e até mesmo por parte do governo estadual, por intermédio do Departamento Regional de Saúde, que é o DRS4. Até porque a gente já fez matérias, já fez entrevistas com a Santa Casa de Santos, por exemplo, que é o maior hospital aqui do litoral de São Paulo, e a Santa Casa ela fala que tem condição de fazer muitos exames, essas pequenas cirurgias de baixa complexidade, mas só que elas precisam, a instituição precisa receber para isso, porque ela falou, olha, nós temos profissionais competentes, nós temos, por exemplo, vagas de hospital que às vezes ficam ociosas para essa finalidade e que poderiam ser melhor aproveitadas, mas só que isso depende de uma gestão, de uma pactuação entre os municípios e o governo do estado, mas infelizmente, né, parece que tudo isso é muito complicado, e quem sofre com isso é a população, que muitas vezes acaba vindo a óbito, né, esperando um exame, né, para detectar uma doença de uma maior gravidade. 8h55. E 11 meses após a sua adoção, a lei que prevê a padronização das calçadas em Santos ainda não pegou. Segundo
Um balanço obtido aqui pelo jornal A Tribuna, menos de 5% dos passeios públicos santistas são dotados do padrão exigido pelas novas regras. Enquanto isso, aventurar-se pela colcha de retalhos que são as calçadas santistas é uma verdadeira armadilha, aí, principalmente para os idosos. Sandro e Rafael, nós tivemos a oportunidade de acompanhar todo esse debate na Câmara, isso desde a última legislatura. Até a obrigação, se vai ter área verde, se não vai ter, qual vai ser o tamanho do recurso, se não vai. Esse projeto, ele teve muito risco de não ser aprovado, mas no final das contas acabou sendo aprovado, e mesmo assim, depois de tanto debate na Câmara, principalmente, ainda não engrenou em Santos. Olha, essa questão da padronização das calçadas era uma das lendas urbanas ali da cidade. Eu lembro de matérias, eu nem estava na faculdade de jornalismo ainda, eu estava lendo de matérias do jornal A Tribuna falando, olha, que o então secretário Antônio Carlos Silva Gonçalves, secretário de obras da cidade, não, que a cidade precisa ter uma padronização das calçadas, enfim, e a coisa nunca saiu. Eu lembro que logo no primeiro ano do governo Paulo Alexandre existia uma minuta pronta desse projeto que ficou no gabinete durante muito tempo lá do prefeito para analisar, foi e voltou, houve uma mudança na secretaria e finalmente foi aprovado. E a lei é importante esclarecer porque assim é um projeto a longo prazo. Eu lembro que eu acompanhei bem essa discussão, nós do Jornal A Tribuna a gente recebeu muitos questionamentos, olha como que ia ser da noite para o dia, e não é bem assim. Então a ideia é que num horizonte aí de 20 anos e tal, a gente consiga padronizar as calçadas da cidade. Porque senão ficaria realmente inviável você ter que fazer uma reforma de uma hora para outra, né, para viabilizar o conserto de um passeio e tal, né? Agora, se o passeio realmente estiver bastante deteriorado, em mais de 50% da área da propriedade, aí realmente você precisa se adequar a essa nova realidade. E o problema também, Bruno, que a gente tem que ver é a falta de fiscais, né? Que a gente vê não somente para a questão das obras, mas também a gente vê para outras áreas da cidade, né? Enfim, então eu acho é uma lei importante, é uma lei que tem bastante conteúdo muito legal, assim, pensando no futuro da cidade, mas que realmente precisa ser melhor fiscalizada pelo poder público a longo prazo. Rafael, Santos é marcada por obras de longo prazo e que se custa muito acreditar que elas vão ser conclusas ou que elas vão iniciar. Se a gente pensar aí, por exemplo, um túnel Zona Leste, Zona Noroeste, que nem iniciado foi, ou então a obra do Santos Novos Tempos que iniciou, parou e hoje não se sabe a que tantas anda. E agora temos esse projeto também das calçadas que nem o Sandro falou, que pode levar entre 10 e 20 anos para ser concluído. Será que esse projeto será concluído ou entrará para esse rol de grandes obras que nunca são entregues? Para você ter ideia, se o Sandro disse que antes de entrar na faculdade já havia o começo dessa discussão, o projeto já estaria concluído esses 20 anos depois, tivesse sido executado desde o começo, e hoje nós não estaríamos aqui discutindo esse assunto. Já estaria tudo resolvido. Mas não é o que acontece, a gente sabe que não, porque fica aquela dúvida sobre quem é que banca o conserto da calçada. É a prefeitura, por meio dos impostos do contribuinte, ou é o particular que tem a casa com uma certa metragem de calçada na frente da sua porta? Essa foi uma dos principais debates na Câmara. Porque ocorreu o seguinte, por exemplo, no conjunto habitacional Martins Fontes, que é o Jaú, que é enorme, tem 33 edifícios, a prefeitura fez ali a padronização das calçadas. E aí, enquanto cidadão de um lugar que não mora em conjunto habitacional, eu já morei no Jaú, morei lá há 21 anos. Até me casar, não moro mais em conjunto, moro em prédio específico isolado. Por que lá tem que ter a padronização feita pela prefeitura e o meu prédio talvez teria que bancar o conserto da calçada se quisesse ver o seu local colocado? O passeio é público. Ah, mas em frente ao prédio é privado. Sim, mas o conjunto habitacional é todo ele particular e não pertence à prefeitura. A falta tanto de padronização quanto de quem vai custear o serviço acaba gerando dúvida, e é por isso que tantas vezes esses projetos acabam não saindo do papel. Eu fico preocupado também com quem não tem calçada. O morador de Santos que está ali isolado numa área de favela, tem lá o dique da Vila Gilda, que é a maior favela sobre palafitas do Brasil, tem ali 7 mil famílias pelo menos vivendo, lá não tem calçada. O que tem são passarelas de madeira apodrecida em que as pessoas ficam desviando de tábua solta para não cair no mangue. Ali não tem calçada. Parece demagogia da minha parte, mas não.
É a impressão que eu tenho quando faço essas comparações de gente que está ali querendo saber quem é que vai pagar a reforma da sua calçada. E gente que nem calçada tem, para tentar identificar quais são as prioridades de um governo municipal. O que é que um prefeito e o seu secretariado têm de pensar de mais relevante para a vida do cidadão? É mais urgente consertar ali aquela calçada que de repente tem uma pedra solta e ali colocar aquele concreto desempenado por cima para evitar que o local fique feio? Ou a gente ter ali um serviço de saúde que atenda melhor as pessoas, em que o cidadão não fique 4 anos aguardando por um exame auditivo, como acontece em Praia Grande, você falou agora há pouco, fazendo menção ao jornal A Tribuna e também ao jornal Expresso Popular, que também fizeram juntos essa matéria. Enfim, é difícil de levar a sério certas propostas, porque afinal não se diz com clareza qual é a parte que cabe efetivamente à prefeitura e o que vai ter de fazer o cidadão comum. O que é público e o que é particular. E por que é público e por que é particular. Não havendo essa definição, a gente daqui a 20 anos estando vivo e conversando juntos, vai debater que, olha, passados 20 anos do projeto da prefeitura de em 20 anos resolver o problema, as calçadas continuam sem padrão. E a gente fica aqui debatendo os mesmos assuntos a vida toda, lamentavelmente. Eu lembro que não só essa questão de quem mora em favelas, em palafitas, não tem condições ali de ter uma calçada. Outros temas debatidos eram a multa que seria aplicada para a pessoa que não realizar a adequação da calçada, era um outro tema muito recorrente, e a questão de vias que não havia o recuo necessário para você fazer a padronização, como elas ficariam nesse sentido. E outra coisa, voltando ali ao Jaú, ao conjunto habitacional, a prefeitura padronizou as calçadas e colocou ali uns espaços onde tem grama. Digamos que a prefeitura, sem dinheiro, tendo que comprar remédio para a policlínica, deixe de botar uma equipe que corta a grama daquela parte verde. O que é que eu faço? Eu vou multar a prefeitura? Quem é que vai pagar por aquilo? O prefeito? O secretário de obras? Eu que moro na cidade? É tudo muito complicado realmente. Se a prefeitura própria não cumprir o seu papel e a gente não ter como punir a prefeitura ou o representante dela por não ter feito a sua obrigação, as pessoas também vão se dar o direito de não fazer nada. E aí fica tudo uma bagunça. É complicada essa situação. 9h02, estamos chegando ao final desta edição do Jornal Manhã de Notícias. Primeiro agradecer ao Sandro pela participação e até uma próxima, Sandro. Obrigado, Bruno, pelo convite. Eu desejar um abraço a você, ao Rafael, ao Neno e um abraço especial aos ouvintes da Nova FM. Uma boa semana a todos. Agradecer também ao Rafael Mota pela participação. Até uma próxima, Rafael. Até a próxima, Bruno. Obrigado mais uma vez. Um abraço ao Sandro, ao Neno e você, ouvinte da Nova FM. Agradecer também ao Neno nos trabalhos técnicos, operando a nave da Nova FM, principalmente você, ouvinte da Nova FM. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Sigam agora com a nossa programação musical, mas não se esqueçam, a partir das 11 horas da manhã temos o Esporte em Destaque com o comando de Alex Frutuoso, trazendo tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que termina hoje, mas os paulistas já jogaram os empates de Santos, Palmeiras e Corinthians e a vitória do líder São Paulo em cima do Vasco da Gama. O Jornal Manhã de Notícias retorna amanhã a partir das 8 horas da manhã. Um abraço e até lá. Você está ouvindo a Nova FM. Nova FM, de olho no meio